Boa noite, bem-vindos a todos e a todas para essa segunda-feira de live, onde nós vamos fazer aquele bate-papo, né, aquela troca de experiência, falando um pouquinho o que será que essa dor, esse problema está querendo nos dizer, né? Vamos conversar sobre as situações que nós temos aí no dia a dia e que são situações que querem nos ensinar algo. Então é muito importante, né, a gente parar para pensar, para refletir um pouquinho sobre isso. E eu quero dizer que você também que vai me assistir depois na gravação, seja muito bem-vindo. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer que aumente e expanda a sua consciência, porque quando a gente conhece, a gente aprofunda o nosso conhecimento, a gente expande cada vez mais a nossa consciência. E isso vai nos tornando cada vez melhores e nos ajuda a evoluir para um outro patamar. Então, eu quero que você aproveite para compartilhar essa live. E quero dizer também, né, que todos são bem-vindos, mesmo aqueles que estão vendo na reprise, e que podem deixar para mim um feedback depois nos comentários, né, no direct, que eu vou adorar estar respondendo as perguntas de vocês. Então toda segunda a gente faz esse bate-papo e hoje nós vamos falar de uma coisa que raramente a gente tem costume de fazer, mas é como a gente vai diante de um problema, diante de uma dor, diante de uma dificuldade, se perguntar o que essa situação, essa dor, esse problema, essa dificuldade está querendo nos dizer, né? Isso é bem importante, por quê? Porque assim a gente vai gerando mudanças na nossa vida, senão a gente fica só nas dificuldades. E é claro, nós ficamos reféns destas mesmas dificuldades. Então bora lá? Vamos compartilhar, que mais pessoas possam estar se inteirando desse conteúdo. Você já parou alguma vez para se perguntar o que essa dificuldade está querendo dizer, está querendo informar para você? Você sabia que toda dificuldade que ela é gerada na nossa vida, ela está querendo trazer uma informação muito importante, ou é uma informação que ela traz ganhos, ou é uma informação que ela precisa demonstrar que nós devemos deixar algo. Então isso é bem interessante também, parar para perceber. O que essa informação, essa doença, esse problema, ele está querendo trazer para a minha vida? Está querendo trazer um ganho, uma evolução, ou ele está querendo trazer para nós uma perda, né? Uma perda num sentido assim positivo da palavra, né? Ou seja, que eu tenho que deixar de lado, né, alguma coisa para que eu possa entrar nesse processo evolutivo. Então, é bom começar a olhar as situações que nós vamos tendo através desse prisma. E é bem importante perceber porque geralmente diante de uma dificuldade, diante até de uma doença, diante de algo que nós não conhecemos, nós ficamos irritados e nervosos, né? Todo mundo age assim. Eu também muitas vezes ajo dessa forma, né? E quando nós agimos dessa forma, nós, ao invés de melhorar a situação, nós pioramos ainda mais essa situação. Quando nós ficamos bravos, quando nós ficamos irritados diante dessa situação, nós vamos piorando essa situação. E por que eu digo, né, piorando essa situação? Por quê? Porque essa energia de ficar bravo, de ficar irritado com essa situação,
ela vai trazendo para nós uma energia cada vez mais densa. E essa energia densa, ao invés de melhorar a situação, ela vai trazendo para nós ainda mais, aumentando ainda mais o problema. Imagine só você, se você estiver com uma dor de cabeça e aí as pessoas começarem a trazer problemas para você. Essa dor de cabeça, ela vai ter uma tendência muito maior a aumentar do que simplesmente a diminuir, mesmo que você já tenha tomado um remédio para isso. Então, quanto mais bravo, nervoso, agitado, ansioso você fica diante de um fato, de uma situação, de uma dificuldade, mais a tendência dessa dificuldade é a de aumentar. Quanto mais a gente joga uma energia de raiva, uma energia de tristeza, uma energia de insegurança, de medo, elas vão se tornando muito mais forte. A situação e a dificuldade vai se tornando cada vez mais forte na sua vida. E aí o que vai acontecendo? Vai aumentando o foco, né, daquela dificuldade. Ao invés de diminuir aquele foco, de diminuir o problema, vai aumentando cada vez mais esse foco. Isso vai acontecendo por quê? Porque o problema que era pequeno, ele vai ganhando intensidade e vai se tornando cada vez maior. Por exemplo, quando nós estamos com um problema e aí ligamos a televisão e vemos passar um noticiário de uma coisa mais difícil ainda, de uma situação mais problemática. Aquele nosso problema, ele tem a tendência de ser resolvido com maior dificuldade ou nós passamos a ter mais dificuldade ainda, mais travamento. Eu já estou achando as coisas difíceis. Se eu vejo uma notícia difícil, eu já logo vou fazer um link, né? As coisas são difíceis mesmo. Olha lá em tal lugar como que está acontecendo. O mundo não tem jeito mesmo, porque as coisas, olha como está ruim, olha o que está passando ali na televisão. E isso só vai ampliando. E essa energia, ela vai crescendo desgovernadamente, né? É uma energia do medo. Essa energia do medo, ela vai sendo aliada com a energia da ansiedade. E nós já sabemos, a energia da ansiedade, ela já é uma energia de antecipação na nossa mente, de tudo aquilo que pode vir a acontecer e principalmente aliada ao medo de tudo aquilo de ruim que pode vir a acontecer na nossa vida. Então, o que acontece? O medo, ele vai potencializando essa ansiedade. E a ansiedade também potencializa o medo. Então, a pessoa já traz para aquele momento futuro tudo aquilo de ruim que ela imagina que pode acontecer, né? Ali no futuro, ela já traz aqui para o presente, no aqui e no agora. E aí, o corpo dessa pessoa, como que fica? Né? Esse corpo, ele já começa a ficar agitado, ele já começa a ficar em desespero. Algumas pessoas até entram em síndrome de pânico, porque o desespero é tão grande, a imaginação, a sensação de que aquilo já está acontecendo é tão grande que a pessoa entra em pânico total. E isso só vai aumentando, né? Então aumenta o sofrimento, aumenta a tensão emocional, começam a surgir as dores físicas e isso vai acontecendo, deixando a pessoa cada vez mais desequilibrada, né? Com falta de ar, com enxaqueca. Oi Lilian, seja bem-vinda. Com palpitação, dor de cabeça. Então, aos poucos, a pessoa vai fazendo com que aquele problema pequeno, que talvez aconteceria daqui 10 dias, com a ansiedade, com o medo, ela já traz aquele problema e já faz com que esse problema
ele continue ou ele aumente e já aconteça no aqui e agora. Então, quanto mais valor nós damos para os problemas, para as situações difíceis e para as situações de tensão, mais difícil e maior é a intensidade e mais ele aumenta. Lá no fundo, esses problemas, eles começam a revelar. Oi Mariana, seja bem-vinda. Vamos convidando o pessoal, mais gente para participar da live, né? Então convida aí, manda um aviãozinho aí para os amigos, para os parentes, para virem participar da live também. Quanto mais nós vamos acreditando, né, que aquele problema já está acontecendo, porque a ansiedade ela já está trazendo aquele problema para o aqui e para o agora, mais aquilo lá cresce dentro de nós. E aí tem muitas pessoas que dizem, por exemplo, que as pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, que são pessoas que têm frescura, né? Mas na realidade não é uma frescura. Aquilo já está acontecendo no aqui e agora. O interessante, porém, é que ninguém ainda parou para se perguntar o que esses sentimentos, essas crises, essas dificuldades, elas estão querendo nos revelar lá no profundo. O que elas estão querendo mostrar para nós? Esse é o ponto importante, porque cada reação, cada descompasso que nós temos na nossa vida, ele quer vir mostrar para nós alguma situação, né? Quero avisar o pessoal que se talvez a internet caia porque tá começando a chover aqui, então às vezes dá interferência na internet, né? Mas vamos esperar que não, nós estamos precisando de chuva, mas tomara que essa chuva seja só para o nosso alívio do calor e não caia a internet. Lá no fundo, essas situações, elas vêm revelar para nós que nós acreditamos que não somos merecedoras de coisas boas para a nossa vida. E que nós... Isso por quê? Porque lá no fundo, essa ansiedade exagerada, esse medo exagerado, ele revela que nós acreditamos que tudo de errado acontece com a gente. Porque afinal de contas, nós não somos tão bons assim. E esses sentimentos, então, eles vão revelando para nós algumas doenças físicas e emocionais que vão revelar, na verdade, os nossos medos primários. Por que primários? Porque foram medos que foram acontecendo no processo da nossa vida, desde lá do útero da nossa mãe, até os 7, 8 anos, quando a gente estava sendo formada, né, toda essa parte nossa mental e emocional. E esses medos quais são? Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser humilhada, medo de ser rejeitada, de ser trocada por outra. Tudo isso vai fomentando dentro de nós. E quando a ansiedade exagerada chega, a raiva exagerada chega, o ciúmes exagerado chega, eles estão revelando tudo isso dentro de nós. Mas poucas vezes nós paramos para nos perguntar, o que isso está revelando para mim? O que eu preciso curar dentro de mim? Que eu ainda não curei e que eu preciso, na verdade, curar para que esse estado emocional que está acontecendo aqui, que não me deixa ficar em paz, para que ele vá embora. Para que ele aconteça dentro de mim. E isso, é claro, não acontece somente com uma pessoa, mas acontece com todos nós. Só que muitas vezes algumas pessoas dão maior intensidade para aquilo que está acontecendo e outras dão uma intensidade menor. Depende do trauma que essa pessoa sofreu lá na infância. E é interessante relembrar que esses traumas não foram porque as pessoas que estavam ao lado delas
ocasionaram alguma coisa que fez com que essas pessoas vivessem esse trauma. Não, esse trauma, ele vem da forma com que a pessoa, às vezes, interpretou inconscientemente algum acontecimento que se deu na sua vida, em relação aos seus parentes, em relação ao ambiente que estava, em relação ao momento que a pessoa vivia. Então, quando a gente diz, a pessoa tem lá um trauma do passado que é a rejeição, não significa necessariamente que alguém rejeitou essa pessoa, mas que essa pessoa se sentiu rejeitada. Então, em relação à nossa percepção do mundo, das coisas e das pessoas, e não simplesmente daquilo que as pessoas fizeram conosco, né? É uma visão que muitas vezes a gente não traz à tona, porque quando a gente traz à tona, a gente quase que tem medo de se responsabilizar por aquilo que está vindo à tona. Quando eu digo o outro fez isso comigo, o outro me tratou mal, eu estou colocando na mão do outro essa ação por eu estar mal. Sendo que todas as vezes nós sabemos que não é o outro que provoca o meu mal-estar, mas como eu me deixo envolver por aquilo que o outro faz comigo. Então é muito importante perceber isso. Como está, né? Como eu estou lidando com tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor? E aí é importante perceber também e se perguntar: quem está diante desse problema, sofrendo de alguma forma com esse problema? É a minha criança lá no fundo fazendo birra, querendo colo? Ou é o meu adulto que está sofrendo com aquela situação? Geralmente o adulto, ele busca soluções para a situação. E a criança, ela chora e faz birra. Por quê? Porque a criança, ela se sente indefesa. E todos nós temos dentro de nós uma criança birrenta que, a um determinado momento da vida, ela se apresenta. Ela se apresenta e toma, né, o palco da situação. Vocês já pararam, já perceberam assim, quando a gente sai, né, ou para quem tem criança na família, que aquela criança quer a atenção de alguém, mas naquele momento a pessoa não pode dar atenção para aquela criança, seja na família, seja fora de casa. O que essa criança faz? Ela faz birra. Ela começa a chorar, ela começa a se espernear, ela começa a falar mais alto, ela pega coisas que não deveria pegar. Por quê? Porque assim os pais, os responsáveis ou quem vai estar com essa criança, eles vão dar atenção para ela. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós também temos esse comportamento, essa criança que está aí dentro de nós, que quer dar atenção, precisa dar atenção, mas não sabe como fazer. E muitas vezes ela não consegue perceber que diante daquele problema que está surgindo ali na vida, nós precisamos que o nosso adulto tome conta daquele problema. Porque o adulto resolve. A criança se lamenta, a criança reclama, a criança chora, a criança põe culpa em 1000 pessoas. Então ela não consegue resolver. Seja bem-vinda, Andréia. Como assim ela não consegue resolver? Não, é quando ela coloca a culpa em outra pessoa, ela não resolve. Porque eu resolvo quando eu trago para mim a solução. Quando eu trago para mim aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque o problema se torna meu e sendo meu eu posso dar um rumo para ele. Quando eu coloco esse problema na mão de outras pessoas ou na responsabilidade de outras pessoas, eu me torno a vítima. Eu não consigo solucionar. Eu só consigo me lamentar. Vocês passam por isso na vida de vocês? Não é assim? Geralmente quando a gente está se lamentando, o outro fez isso comigo, o meu chefe fez isso, eu fui, né,
meu colega de trabalho me deixou tão mal. A gente consegue resolver essa situação? Ou geralmente essa situação fica perdida e a gente se sente triste, magoado e para baixo? Né? Como é que acontece aí com vocês? Coloquem para mim no chat, né? Quando a gente começa a colocar a culpa no outro, é fácil de resolver aquele problema? Ou a gente simplesmente delegou para o outro a solução dos nossos problemas e da nossa vida? O que vocês acham? Geralmente está perdido, né, Lília? E a gente fica perdida, não é só a solução do problema, não. A gente mesmo fica perdida, né? Como fazer, então? Parar e continuar se perguntando. Qual é a lacuna? Isso mesmo, a gente também delega o nosso bem-estar para o outro. Então a gente delega primeiro a solução dos problemas, né, para o outro. E aí a gente vai se frustrar, porque o outro ele não vai solucionar o nosso problema. Ou soluciona hoje, mas como a gente não aprendeu a solucionar o nosso problema hoje, amanhã vão surgir outros problemas e pode ser que esse outro esteja ocupado com outras coisas e não solucione. Então a gente vai querer que outra pessoa solucione. E quando isso não acontece, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente fica mal, né? E fica com raiva. E detalhe, a raiva não soluciona problema nenhum. É interessante, né, que quando eu era pequena, bem pequena mesmo, tinha acho que a idade de 7, 8 anos, talvez até mais velha. Eu não gostava de sair sozinha, né? E eu tinha que sair com alguém, também pelo fato de ser nova, mas porque eu não gostava de sair sozinha mesmo, não tinha segurança de sair sozinha. Então, na época, minha avó materna era viva ainda. E eu saía sempre com a avó. Mas era muito interessante porque minha avó já era bem idosa. E ela gostava não, ela sempre chegava atrasada nos lugares. Sempre chegava atrasada. E eu não gostava de chegar atrasada, porque eu sempre fui muito tímida e chegar atrasada atraía os olhares das pessoas pra gente. Então todo mundo ficava olhando, né? E eu colocava sempre a culpa na minha avó, que chegava atrasada. Isso era muito ruim, porque eu dependia dela. O dia que eu descobri que eu podia ir sozinha, que eu não precisava depender dela, porque era o mesmo caminho que eu fazia para a escola, eu fazia também para ir para a igreja, para outros lugares, e eu fui sozinha, eu parei de colocar a culpa nela. E comecei então a assumir a minha responsabilidade de estar ali, de às vezes chegar atrasada porque eu mesmo tinha me atrasado, né? Mas parei de colocar a culpa nela. Enquanto eu estava ainda dependente dela, eu, né, me enraivecia, ficava brava, ficava nervosa e até chorava muito. Por quê? Porque ela tinha me feito passar um monte de vergonha. Mas na verdade quem estava passando aquela vergonha toda era eu, porque eu não tomava atitude de ir sozinha, sempre esperava por ela, né? E além de tudo recriminava ela. Como ela era mais velha, andava devagar, fazia as coisas mais devagar, né? Então, é claro, ela acabava se atrasando. E por esse mesmo motivo, ela chegava, geralmente na igreja, chegava atrasada, escolhia os primeiros bancos, porque ela também já não ouvia muito bem. Então, era um sofrimento só. A partir do momento que eu comecei a ir sozinha, o que começou a acontecer? Eu comecei a escolher meu próprio lugar, comecei a escolher aonde eu queria me sentar, que horas eu iria sair, e tudo fluiu, né? Então, quando a gente começa a escolher, a fazer escolhas na nossa vida, assumir o nosso lugar, a gente começa, então, também a se libertar. Às vezes aquela raiva daquela situação que nós estamos passando no trabalho, ela só quer nos dizer alguma coisa. Às vezes a raiva ela está ali para a gente se responder uma outra pergunta. Por que eu me permiti que essa situação acontecesse?
Por que que eu me permiti isso? O que esta situação no meu trabalho está querendo contar sobre o meu trabalho? Esse trabalho tá bom para mim? Não tá bom? Foi um trabalho que deu para eu arrumar? Ou foi um trabalho que foi muito desejado, planejado e almejado por mim? Esse trabalho ele está suprindo todas as minhas demandas? Ou eu já me acomodei diante desta realidade e porque está cômodo, eu não vou atrás para melhorias para minha vida? Existem pessoas que elas demoram a tomar uma decisão, demoram a sair do lugar que estão e que não está bom, né? Não sei se com vocês acontecem isso. Comigo aconteceu isso várias vezes na vida. Eu sou uma pessoa que demoro bastante para tomar decisões. Eu não sou uma pessoa rápida nas decisões. Eu costumo ponderar as decisões, pensar uma vez, pensar duas vezes, pensar 3 vezes, analisar, né? Há quem brinque que isso faz parte da característica do signo de Virgem. E eu sou bem característica assim. Então, eu costumo demorar para tomar boas decisões, mas eu também sou mais devagar para tomar decisões assertivas quando eu vejo que a coisa não tá boa. Eu fico esperando. Como será, né, que é isso? O que será que a vida está querendo nos dizer? Em alguns anos atrás, eu tive uma situação bem interessante num trabalho que eu estava. Eu trabalhava num lugar que eu gostava muito, mas aquele lugar já não estava rendendo financeiramente para mim. Aliás, estava me colocando numa dificuldade financeira e não, né, numa evolução financeira. Mas era um lugar que eu gostava muito das pessoas. E é interessante porque mesmo sabendo que a realidade financeira não estava agradável, eu continuava lá. Continuava fazendo as mesmas coisas, tinha passado já por algumas chateações e eu continuava lá. E nesse trabalho eu fui percebendo que eu fui sendo desvalorizada cada vez mais. Como assim desvalorizada? Bom, ninguém já elogiava o meu trabalho, por mais que eu fizesse, muitas vezes eu não podia expor o trabalho que eu fazia comigo, o trabalho que eu fazia com as crianças, já não era tão evidente assim. Quando tinha a possibilidade de ocupar, né, mais aulas e tinham vários nomes, outros nomes eram sugeridos ao invés do meu. Então eu comecei a perceber uma desvalorização muito grande. Mas eu não tomava a atitude de ir atrás de algum outro lugar. Até buscava, mas sabe quando você manda currículos improváveis e você não vai se questionar por aquela vaga? E continuava nesse lugar. Repito, um lugar que estava gerando dificuldades até financeiras. E de repente, o que aconteceu? Eu fui mandada embora daquele lugar. Quando eu fui mandada embora daquele lugar, é claro, o primeiro momento a gente pega é um choque para nós, né? Mas no segundo momento a gente para e pensa, o que isso está querendo me dizer? O que o universo está querendo me dizer? Esse lugar já não era mais o lugar que a minha energia estava fluindo como estava antigamente. Era um lugar que, pelo contrário, a minha energia estava esvaindo ao invés de fluir. E eu não tomava providências. Quando eu fui mandada embora, eu parei para analisar e para refletir. Falei, puxa, eu tenho tantas ideias boas na cabeça, eu tenho vontade até de mudar de profissão. Na época eu ainda não era terapeuta, mas eu não estou conseguindo nada. E aí, aquela pessoa que me mandou embora, ela me deu um empurrãozinho para a vida. Vai viver, vai ser você, vai ter a tua vida, as tuas coisas. Então, muitas vezes eu pergunto, será que a gente para se pensar? Para pensar nisso? O que eu posso melhorar na vida?
Esse lugar ele me deu 50%, mas será que eu não mereço 100%? Será que eu não mereço 80%, 90%? Quando nesse mesmo ambiente eu fui aconselhada a mudar a minha forma de agir, a minha forma de ensinar, também eu parei, né? É claro, com a ajuda de outra pessoa, e me questionei: o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso evoluir dentro desse lugar que me deu uma oportunidade de estar aqui? O que eu posso fazer de diferente no meu trabalho, na minha vida? E é claro, quando a gente percebe que aquele trabalho e aquele local já deu tudo aquilo que podia dar, e que a energia, não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Que a energia do lugar ela vai mudando conforme a gente vai, aquele ciclo vai se encerrando. Não sei se para vocês é assim, eu queria que vocês colocassem aqui no chat. Para mim é interessante, quando eu estou em lugares que a energia vai mudando, eu sinto como se fosse assim algo que vai se fechando. É como se eu conseguisse visualizar mesmo esse ciclo que vai fechando. E nesse lugar eu consegui enxergar isso. Comecei a fazer uma prática muito interessante, embora eu não tivesse bem a certeza do que ia acontecer. Mas a cada dia que eu ia para esse lugar, ao invés de ir desmotivada, cabisbaixa, triste, como eu já tinha feito em alguns outros lugares, eu comecei a fazer diferente. Ao sair da minha casa, era um local que era perto de casa, então eu fazia minha caminhada matinal também, quando eu ia para lá. Eu já saí. Acho que o vídeo aqui deu uma pausada. Não sei se para vocês aí como é que tá. Está funcionando. Deixa eu olhar aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Para mim apareceu que estava pausado. Voltou? Ah, tá jóia. Então, o que eu fazia? Obrigada, Lília, pelo retorno. O que eu fazia com esse meu trabalho? Eu saía, desde o momento que eu saía de casa, eu já saía agradecendo por tudo aquilo que eu ia encontrar naquele trabalho, naquele dia. Pelos anos que eu trabalhei ali, pelas crianças que eu encontrava, pelas os colegas de trabalho que eu encontrava, até pelas dificuldades que estavam fazendo, porque já estavam, né, se na época eu pude sair dali e me dedicar inteiramente à terapia, porque eu também já estava em busca de formações para me tornar uma terapeuta. Então eu intensifiquei essas formações. Na época eu só atuava como coach ainda, não tinha o curso de terapeuta, mas já estava me intensificando através das constelações, da hipnose, já decidi me dedicar. Então é preciso a gente perceber, isso que está acontecendo agora é uma realidade que está gerando paz na minha vida, tranquilidade, prosperidade, ou é uma realidade que está fechando o meu ciclo? Será que eu estou ficando apegada no antigo, não me desprendendo do antigo, não me desapegando e não estou deixando fluir? É importante parar para pensar. Essa situação que está acontecendo agora, essa dificuldade que está acontecendo na vida, ela é para eu deixar alguma coisa para trás e seguir, ou ela é para eu ressignificar e aprofundar mais aquilo que eu já estou fazendo? É importante ter esse olhar. Por quê? Isso serve também para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente está querendo insistir numa coisa que já deu, já está concluída, encerrada.
E aqui as pessoas que são ciumentas, elas muitas vezes elas perdem essa grande oportunidade. Às vezes está aí para surgir na vida delas um grande amor, uma grande oportunidade. E pelo fato delas serem ciumentas, estarem muito apegadas às coisas e às pessoas, elas ainda continuam ali, param a sua energia ali, deixa a energia da pessoa fixa ali nela e a vida dela então para, não flui. Então é muito importante perceber que tipo de energia eu estou querendo gerar e eu estou gerando na minha vida. Às vezes essa questão já está mais do que concluída. Então aquele lugar que eu estava, aquela escola, ela já estava num ciclo para lá de concluído. E fazia 6 meses já que esse ciclo estava concluído e que eu já estava com esse sentimento. Mas eu também não tinha capacidade de parar e dizer, olha, eu não quero mais fazer parte da equipe, eu vou me dedicar a uma coisa só minha. Talvez o meu processo como terapeuta já tivesse que ter começado há 6 meses antes do tempo que eu comecei. Não, né? Ele ficou parado. Cada pessoa tem o seu processo, mas eu poderia ter adiantado o meu processo. E na verdade não adiantei. Por quê? Porque eu achava que deveria continuar ali, né? O que é preciso então para a gente evoluir na vida, né? Elas acontecem para a gente dar conta das dificuldades, para a gente dar conta que nós precisamos adquirir muitas vezes certas habilidades na nossa vida. Porque imagine vocês, uma vida cheia de habilidades, de recursos, ela te faz ter várias saídas para um momento de dificuldade. Uma vida que só tem uma habilidade, ou a pessoa só sabe fazer uma coisa, a pessoa fica prisioneira daquela coisa e daquela situação. Então, muitas vezes, a pessoa não sai daquela situação ali, porque é apegada àquela situação e, na verdade, ela não possui uma outra habilidade para sair daquela situação, né? Ela continua naquilo que ela aprendeu para a vida toda dela. Então, a dificuldade nos faz perguntar, eu estou adquirindo novas habilidades para a minha vida? Eu estou preparada para o que possa acontecer na minha vida? E a pandemia, ela nos deu uma lição, né, em relação a isso. Muita gente teve que se recriar, se reinventar. Por quê? Estava parado numa habilidade só. E aí veio a pandemia, nos trancou todos em casa e nós tivemos que evoluir de uma forma ou de outra. E uma coisa muito importante é a gente se perguntar, como eu posso fazer para desenvolver mais habilidades? Ah, Mara, mas eu estou passando por dificuldade financeira e eu não tenho dinheiro para adquirir novas habilidades. E quem é que diz que só o dinheiro traz novas habilidades? Hoje em dia nós temos, na verdade, com esse avanço, né, da internet, das redes aí digitais, nós temos muita coisa gratuita mesmo no YouTube, na internet e aqui no Instagram. Muitas coisas que nós podemos aprender e nos desenvolver sem gastar muito para isso, né? E é interessante porque em situações de dificuldade, a gente consegue descobrir, retirar lá do nosso profundo aquilo que nós temos. Veja bem, nesse serviço que eu estava, eu também, antes de ser mandada embora, fui chamada a desenvolver o meu serviço como professora de uma forma totalmente criativa e totalmente diferenciada. Eu não sabia como fazer, mas eu dei voz à minha criatividade, me desafiei e tive ótimos resultados. Então, muitas vezes, quando nós somos questionados diante de uma dificuldade, ou de um serviço, ou de um relacionamento,
nos desafiar. O que eu posso fazer diferente? Como que eu posso viver essa situação de uma forma diferenciada? É importante se questionar como eu posso mudar a minha mentalidade, porque é ela que comanda o resto. Então, lá no começo da live eu falava, né, se você é uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tem muito medo, esse medo já vai criando, junto com a ansiedade, uma realidade triste, difícil, que todo mundo vai morrer, as coisas piores vão acontecer. Mas se a gente se alia à facilidade da criatividade, a gente pede para a mente, eu preciso de uma solução para esse problema. Essa solução, ela acaba nos levando para patamares novos. Então, é muito interessante a gente parar para perceber o que essa situação está dizendo. Eu estou parada numa mentalidade antiga ou eu estou numa mentalidade nova? Se eu estou numa mentalidade nova, eu preciso de roupagem nova, eu preciso de criatividade nova, eu preciso de soluções novas. Se o problema que está se apresentando é novo, eu preciso de soluções novas. Se o problema que se apresenta ele é antigo, ele é um problema velho, eu também preciso de soluções novas, porque aquelas antigas já não estão dando mais resultado, né? Então nós estamos vendo, por exemplo, no mundo está tendo um avanço da internet. Nós sabemos que o ano que vem muitos países, né, o Brasil está aí afirmando acordos para entrar a verdadeira rede 5G. É uma nova forma de ver a internet. Ontem estava assistindo lá o noticiário, né, de que está vindo uma nova rede aí, a Meta, o Meta Universo. É uma nova forma de interagir. E aí, como é que eu interajo? Será que os problemas estão vindo cada vez mais novos? Ou continuam vindo os mesmos, mas eu estou trazendo sempre soluções antigas? Se eu trago soluções antigas, eu não posso querer resultados novos. Vocês não concordam comigo? E o que fazer? Se eu não consigo mudar a minha mentalidade, eu preciso de uma ajuda para mudar essa mentalidade. Essa ajuda é necessário que seja uma ajuda neutra. Porque vocês vejam bem, se você já está em conflito no relacionamento, no seu trabalho, numa situação financeira, e de repente você traz uma pessoa que entra nesse conflito. Essa pessoa, ela vai te ajudar a sair desse conflito? Ou ela só vai se aliar a você e dizer, nossa, coitada de você, né? Tá passando por essa dificuldade. E diz que a vítima, ela não quer, Bert Hellinger falava que a vítima, ela não quer soluções, ela quer aliados. Aliados para quê? Para ficar ali, coitar de você, para chorar junto, né? Para ficar naquela comiseração, né? Olha que dó, que pena que fizeram isso de você. Essa pessoa, ela não vai te ajudar a evoluir. É necessário que você busque pessoas que te ajudem a evoluir. Pessoas que estejam neutras. Por que neutro? Porque pessoas que saibam analisar o lado A da situação e o lado B da situação. Para trazer para o equilíbrio, para o meio. Para te convidar, talvez, olha, vamos sair para um outro rumo, vamos mirar na frente, que quem sabe os resultados vão ser melhor. Que tal você fazer um curso de especialização nessa área? Quem sabe você não vai se aprofundar mais e vai ganhar mais e vai estar num trabalho melhor? Que tal se você se conhecer melhor o outro para poder se relacionar melhor com você e com o outro? Às vezes aquilo que te incomoda tanto no outro é justa a dificuldade que o outro tem de lidar com ele mesmo. Já pararam para pensar nisso? Às vezes tem algum aspecto que incomoda muita gente,
mas essa é a dificuldade que o outro mesmo tem de lidar com ele. Ou talvez seja um modo que ele ache para solucionar os problemas dele. É incrível, né? Às vezes aquilo que eu tenho de dificuldade com o outro é a melhor forma que ele tem para lidar com os problemas dele. E eu falo isso de um lado assim muito concreto, né? Muitas vezes eu sou uma pessoa, embora tímida, sou falante, né? E eu ficava muito incomodada com pessoas quietas. Por quê? Quando a gente não tá bem com a gente mesmo, o silêncio, ele incomoda. E incomoda muito. Por quê? Porque aí ele vai atingir aqueles traumas lá, iniciais, né? A rejeição, o abandono, a troca. Então, quando a gente tá num relacionamento de casal, tipo assim, o outro não tá falando, o que será que tá acontecendo? Será que ele não tá me trocando por outra? Será que não tem outra no pedaço? Né? Ele não tá falando por quê? Porque ele quer me humilhar. Ele quer me colocar lá embaixo, né? Ou porque ele já vai me largar mesmo, então quer me abandonar. E às vezes o outro, ele não tá falando nada, ele tá quieto porque ele tá tentando processar lá dentro dele o que tá acontecendo com a vida dele, o que tá acontecendo no relacionamento, né? E isso, por exemplo, nós mulheres, nós às vezes pecamos quando a gente não consegue ter esse espaço de companhia silenciosa ao lado do homem. Às vezes os homens, eles precisam de um pouco mais de silêncio, de concentração para entender os sentimentos deles. Por quê? Eles não foram educados, né, por nós mulheres a expressar os seus sentimentos. Então, como é que nós queremos que eles saibam expressar os sentimentos depois que eles ficaram adultos? Eles não sabem. E aí nós mulheres, a gente se apavora porque o outro tá quieto, tá calado demais do meu lado. Ele tá calado porque ele tá tentando entender os sentimentos dele. Ele tá tentando achar uma solução para os problemas dele. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso sozinhas. Às vezes nós precisamos de uma outra pessoa que esteja em outra situação para nos orientar, para nos dizer: será que o teu marido, o teu namorado, a tua esposa, porque existem mulheres também nessa situação, está calada assim porque ela está passando por alguma dificuldade e está tentando resolver? E não é nada com você? Ou às vezes essa pessoa vai nos questionar também. Será que você não está tão incomodada assim? Por que você está tão incomodada assim com essa pessoa que não te responde? Será que é porque você mesmo não se acha boa o suficiente, que aí quando o outro fica calado, você já acha que ele está, né, em busca de outra pessoa? Então, busque a pessoa que é neutra na situação. Essa pessoa, ela vai te ajudar a olhar com um olhar de fora para que você possa ter mais argumentos, possa ter mais cartas na manga para poder agir diante daquela situação que está te causando dificuldades. Lembre-se, essa pessoa, ela não pode ser a sua aliada. O aliado, ele cria vítimas, né? As vítimas buscam aliados e não soluciona. A pessoa neutra, a pessoa que te quer bem, às vezes ela vai até jogar um questionamento em cima da tua dor. Que esse questionamento, talvez no momento, ele provoque mais dor. Sabe a injeção, quando a gente está com muita dor? A picada não é legal, mas depois ela traz alívio para nós, né? Então, ter esse olhar diante da dor, do sofrimento, da dificuldade, dos medos, nos ajuda a sair deles. E buscar pessoas que nos conduzam para sair deles faz todo um diferencial, né, na nossa vida. Na minha vida, nesse momento que eu contei para vocês de dificuldade aí no serviço, eu tinha sempre uma pessoa que estava me orientando a ver diferente a situação, a olhar para um futuro,
a não focar só ali naquele momento de dor, de sofrimento, mas já começar a construir o momento, o futuro caso o que eu esperava, né, que depois aconteceu, foi a demissão, acontecesse. Então, quando ela aconteceu, ela veio de forma serena e tudo aquilo que foi recebido depois com um acerto foi aquilo que foi um alicerce para gerar uma nova profissão. Mas por quê? Porque pessoas estavam por trás me ajudando. Então, não perca de vista isso. Eu preciso de alguém que seja neutro, mas que me ajude com bondade, com generosidade a enxergar aquilo que eu não enxergo. Por quê? Porque nesse momento eu estou passando por dor, por sofrimento, por perda. Então eu preciso que essa pessoa me ajude a perceber que essa perda, ela vai se transformar num ganho. Que muitas vezes o meu ganho, ele depende do abrir mão, do perder, do meu desapegar. E isso tudo vai te ajudar, então, a ter uma liberdade emocional, a ter uma fluidez na sua vida. A partir desse olhar que você começa a ter diante da dificuldade, diante do sofrimento e diante da dor. Sempre se perguntar, isso está me chamando para a evolução? Como eu posso evoluir a partir disso? Então eu queria agradecer a vocês, né, que me acompanharam nesse momento de live e pedir para vocês que compartilhem essa live e podem me mandar também, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, me manda no direct que eu respondo para vocês. Um forte abraço e uma boa noite.